Um relatório da ONG Human Rights Watch concluiu que o Brasil deveria adotar novas estratégias para combater o crime organizado. Que novidade tem nisso, né, David de Tarso? A gente aqui no nosso território já sabe muito bem que não tem funcionado, até porque o crime organizado continua avançando e muito em casos que vão repercutindo dia após dia, mas dessa vez a gente tem gente de fora colocando uma lupa em cima desse problema e apontando aquilo que a gente também já sabe, né? Bom dia, bem-vindo. Exatamente, Beatriz. Problemas esses que todos os dias as mais diferentes frentes falam e agora a ONG Internacional se manifestando sobre a necessidade de combater o crime organizado, principalmente porque essa será a principal pauta de 2026 nas eleições, visto que é a principal preocupação hoje dos brasileiros. E pesquisas recentes de 2 meses para cá têm apontado também que não é só a preocupação com a segurança pública que os brasileiros têm visto, também tem uma questão relacionada à corrupção. E isso é apontado nesse relatório, porque, de acordo com as últimas investigações que foram conduzidas, tanto pelo Ministério Público, Polícia Civil, Serviço de Inteligência da Polícia Militar e também trabalhos feitos pela Polícia Federal na esfera, um pouco maior, estão relacionadas aí a agentes públicos que são corrompidos pelo crime organizado e dessa forma começam a atuar para PCC, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e outras facções. Ao todo são mais de 70 existentes hoje no território nacional e a corrupção tem se tornado uma principal preocupação, principalmente em relação aí ao caso do Banco Master também, que tem muita gente envolvida e muita coisa ainda a ser desdobrada. A ONG Internacional também aponta que as investigações elas precisam ter conexão. Também não é uma novidade, mas foi feito esse apontamento, porque justamente não há esse trabalho de interligação entre Polícia Federal e polícias estaduais, por exemplo. E falta essa conexão para se chegar e avançar nas investigações, até mesmo descobrindo quem são os agentes que acabam sendo corrompidos e dessa maneira contribuem para o crime organizado que está infiltrado. No transporte coletivo, a gente já viu a Operação Fim da Linha sendo realizada e conduzida pelo Ministério Público, também a Carbono Oculto, que desvendou um esquema de combustíveis adulterados e até falsificação de notas. Também temos, como eu citei, o caso do Banco Master, o maior rombo financeiro já registrado no nosso país. Então, tudo isso foi feito com base nesse relatório para que apontasse a necessidade de maior aprofundamento nas investigações, serviço de inteligência mais eficaz para descobrir e até mesmo fazer o rastreio desse dinheiro. Então, quem recebe, quem corrompe, quem é corrompido, para que a gente possa ter avanços relacionados à segurança pública, porque as organizações têm crescido cada vez mais e falta essa conexão. E aí a ONG Internacional fazendo essa manifestação. Beatriz. David de Tarso, obrigada pelas informações. A gente já está aqui com a Cássio Miranda, também com o Lucas Merreiro para comentar esses pontos. Chama atenção, né, Cássio? A gente vê alguém de fora falando aquilo que nós já também discutimos há muito tempo, mas apesar de discutirmos, não resolvemos. A gente vê, como o David lembrou aqui, para mim um dos pontos mais assombrosos é imaginar e saber que nós temos, por exemplo, empresas ligadas ao crime organizado participando de licitações públicas. Exato. O Brasil tem problemas com a segurança pública e não é de hoje. A questão é que todas as possíveis soluções apresentadas não surtiram qualquer efeito até aqui. A gente encara a segurança pública como um problema isolado, quando, na verdade, a segurança pública é uma decorrência de inúmeros problemas sociais, a violência em si e uma série de outros fatores. Nós só resolveremos isso, como outros países fizeram mundo afora, quando nós tivermos a dimensão do tamanho e da complexidade do problema. E a questão é o que você disse. O crime organizado tem se aperfeiçoado ao longo do tempo, tem estado cada vez mais, você dúbio na minha colocação, organizado. E ele, nos últimos anos, tem entrado no poder público de forma bastante contundente. Contratos na área de saúde, contratos na área de infraestrutura, e isso preocupa ainda mais. Ô Lucas Merreiro, esse é um tema que ficou muito evidente, principalmente num ano eleitoral e com todas as autoridades agora falando que se importam com isso, mas ao longo das últimas décadas, nós não percebemos nenhum governo investindo de fato em políticas de Estado voltadas para a segurança pública, né?
Nunca, Evandro. A gente precisa colocar exército nacional para retomar áreas que foram dominadas pelo crime organizado. Com todo respeito à Human Rights Watch, que fez esse relatório, mas a gente sabe, sim, é óbvio, né? Tem sempre aquele papo de, olha, precisa de mais inteligência, as polícias precisam se conversar e tal. Nós sabemos disso, isso é verdade. Agora, o que não é tão óbvio é que nós devemos nos inspirar em modelos que deram certo. Por exemplo, El Salvador. Como El Salvador fez para acabar com o crime lá, para erradicar, na prática, o crime organizado? Foi aumentando pena, né, endurecendo pena, aplicando essas penas, fazendo com que elas sejam cumpridas, foi prendendo muita gente, que é chato, né, mas tem que fazer, construindo presídio e lotando esses presídios. É esse tipo de ação que o Brasil tem que tomar. Considerar essas organizações criminosas como facções terroristas, isso é fundamental. Elas estão tão poderosas, como o Acácio colocou aqui, que existem alguns casos, vejam que loucura, isso aconteceu no Ceará. Um município se tornou uma cidade fantasma, porque por conta de uma briga entre facções ali, o Comando Vermelho e a outra facção, que me foge agora o nome, determinaram que aquelas pessoas que moravam lá deveriam ser expulsas daquele local. E para vocês verem como essas facções são poderosas, sabem o que o governador Eumano de Freitas fez, governador do Ceará? Colocou a polícia para conduzir os cidadãos para fora da cidade. Então não está nada sendo feito. Simplesmente algo tem que ser feito. Tem que ver alguma estratégia contra o crime. E até agora não tem nenhuma.